Fala galerinha, vamos dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada a gente viu uma breve introdução dos métodos interativos. Vimos a ideia da definição deles, né, de como a gente cria um processo recursivo. Vimos também critérios de convergência do método e vimos também critérios de parada. Agora que fica a dúvida é o seguinte: como a gente cria um método interativo desses, né? Então, dado um sistema linear AX igual a B, certo? Vamos assumir que todos os elementos A e I, ou seja, todos os coeficientes da diagonal da matriz dos coeficientes, são diferentes de zero. Essa é sem perda de generalidade, porque se vamos supor que por acaso esse cara fosse zero, eu poderia muito bem permutar as linhas, né? Para evitar que isso aconteça. Né? A gente viu que permutação de linhas é uma operação elementar, então não vou estar alterando a solução do sistema linear, ok? Então o que fica é o seguinte, é como o método de Gauss-Jacobi ele transforma o sistema AX igual a B no sistema equivalente x igual a cx mais g, ou seja, dado a matriz A e o vetor B, como a gente cria a matriz C e o vetor G, certo? A ideia do Gauss-Jacobi é a seguinte, é muito simples, né? A ideia dele é feita isolando cada elemento da diagonal da matriz A. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você vai na linha 1, o que a gente vai isolar? A gente vai isolar esse x1 aqui. Ou seja, vamos passar tudo que não está com x1 para o lado direito. Então, essa parte aqui ó, vai toda para o lado direito e também eu vou dividir depois por A1. Por isso que é importante esses caras da diagonal da matriz A sejam todos diferentes de zero. Depois eu vou na linha 2, eu vou isolar o x2, ou seja, eu vou passar todo mundo que não está multiplicando com x2 para o outro lado subtraindo, e depois eu vou dividir os dois lados por A22 e assim por diante, até chegar no xn. Ok? Fazendo isso, a gente vai ter esse resultado aqui. Ó. Então vai ficar x1 igual que está entre parênteses dividido por A1, x2 está entre parênteses por A2, A22 e assim por diante, até xn, tudo que está entre parênteses dividido por ANN, certo? Se a gente agora for tentar olhar para esse sistema equivalente aqui, transformar ele na forma matricial, que a gente tem que, como é que a gente determina? Então, olha só, aqui o G, o vetor G, não tem nada de x multiplicando ele, né? Não tem nada envolvendo x na conta dele. Então, por exemplo, quem seria então a primeira componente desse vetor? Olha, é simples, é só você vir na primeira linha e ver quem são os caras que não estão multiplicando x. Então, por exemplo, aqui nesse caso é só o B1. Então, o primeiro cara vai ser quem? Então, B1 dividido por A1. E realmente é o primeiro coeficiente do vetor G. O segundo coeficiente do vetor G vai ser quem? B2 dividido por A22. E assim por diante. A matriz C é o contrário, né? A primeira linha dela, a gente vem aqui na primeira linha do sistema e vê do lado direito quem são os coeficientes que estão multiplicando x. Então, por exemplo, aqui no caso, como não tem x1, porque eu isolei ele, vai ser 0 vezes x1, né? 0 vezes x1, menos A12 dividido por A11 vezes x2, assim por diante, né? Então, com isso a gente consegue montar também a matriz C. Uma vez que a gente tem a matriz C e G, a gente vai construir o processo recursivo. Né? Como a gente definiu na aula passada? Simples, né? A partir desse sistema equivalente, tudo que tem x do lado direito vai estar em qual passo? Vai estar no passo K. Então esse cara aqui está no passo K. E o x do lado esquerdo vai estar no passo K mais 1, certo? Ou seja, vai ser o próximo iterado do método iterativo. Então tá aqui, ó. Então ó, tudo que tem x do lado direito a gente coloca K e tudo que tem x do lado esquerdo a gente coloca K mais 1. E também a forma matricial não muda nada, né? A matriz C e o vetor G continuam o mesmo, só vai alterar a atualização do vetor x. Então, por exemplo, quando você dá o chute inicial, então para quando K igual a zero, né?
Quando k igual a zero, vai ficar x1 igual a cx0 mais g. cx0, x1 passo zero, a gente conhece, né? Porque é o chute inicial do processo. A gente tem que dar para o método. Então, com isso, eu consigo obter o próximo iterato, que é o x1. Depois, com o x1, eu retroalimento ele aqui, né? Jogo ele de novo aqui. Vai ficar cx1 mais g e eu vou obter quem? Vou obter o x2 e assim por diante. Quando isso para? Isso para quando você definir, quando um dos critérios de parada que a gente viu na aula passada for satisfeito. Beleza? Então tá simples, né? Então a gente pode também obter esses caras também, esse mesmo sistema aí, de uma forma mais simples, né? Através da representação matricial. Então, se a gente vier aqui, ó, então, como eu consigo chegar no método iterativo usando a forma matricial, né? Sem isolar elemento nem nada. A gente parte então do sistema original, AX igual a B. O que eu vou fazer? Na matriz A aqui, eu vou somar e subtrair a diagonal de A. Se eu somo e subtraio, isso aqui é a mesma coisa de eu estar somando a matriz nula com a matriz A. Ou seja, no final das contas vai dar a própria matriz A. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou associar então A menos D e separar esses caras aqui. Então eu vou fazer uma distributividade dessa matriz, dessas duas matrizes A menos D e D com o vetor x. Né? Fazendo isso a gente vai obter o quê? Vai ficar então A menos DX mais DX igual a B. Ok? Nesse passo aqui, repara, quando a gente fez, a gente isolou os caras que estavam multiplicando na diagonal. E mais, né, o cara que está com a diagonal no processo recursivo vai estar em qual passo? Vai estar no passo K mais 1, certo? E esse cara aqui que está com o resto dos coeficientes vai estar no passo K, certo? Então, fazendo isso, a gente vai obter, vai chegar nesse resultado aqui, né? Vai ficar, então, como eu falei, né? Tudo que está com a diagonal está no passo K mais 1, fora da diagonal está no passo K. A gente quer muito isolar esse cara daqui, né? Quer deixar ele sozinho no lado esquerdo. Então, a gente vai passar esse cara aqui, esse termo, subtraindo para o lado direito. Então, fazendo isso vai ficar como? Vai ficar, então, dxk mais 1 igual d menos a, né? Porque eu estou multiplicando por menos 1 aqui, né? Então, inverte. D menos a xk mais b, desculpa. O que a gente tem que fazer agora? Isolar o xk mais 1. Né? Isolar o xk mais 1 é fazer o quê? Multiplicar dos dois lados pela inversa de d. Fazendo isso, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Ó. Então, vai ficar, então, xk mais 1 igual, vai ficar, então, a inversa de d vezes da identidade, menos a inversa de d vezes a, xk, mais a inversa de d vezes b. E esse, então, aqui, ó, tudo que está entre parênteses vai ser a matriz C e aqui essa operação vai ser o vetor G. Ok? Então, muito simples, né? Muito simples a gente determinar o método a partir da forma matricial. E ele vai ajudar a gente a implementar o método no MATLAB, né? Então, a gente pode pensar, então, na função, onde quem que vai ser a entrada da função? A matriz A, o vetor B, o chute inicial e a tolerância para o critério de parada. Nesse caso, então, eu vou pegar o número de linhas da matriz N, vou extrair da matriz A diagonal. Lembre-se, então, como é matriz, então eu tenho que dar o comando diag duas vezes. E aqui eu vou criar minha matriz C. Então vai ser identidade de ordem N menos aqui, ó. Aqui, ó, se você usar a barra invertida com a matriz, lembre o seguinte, isso aqui é a mesma coisa da inversa de D vezes A, certo? Só que eu estou usando, ao invés de eu usar o comando inv, eu estou usando a barra invertida. Mas se você fizesse inv de D vezes A, também seria a mesma coisa. Aqui no G vai ser quem? Inversa de D vezes B, que eu posso simplesmente usar barra invertida também. Usar D barra invertida B. Aqui eu vou colocar um número máximo de iterações, vou colocar 10.000 passos. Isso aqui vai me ajudar a dizer o quê? A determinar se o método vai convergir ou não, certo? Do ponto de vista computacional. E eu vou inicializar um contador aqui, meu K igual a 0.
Vou usar uma recursão, então nesse caso, como eu não sei quantos passos vai demorar para essa tolerância ser obedecida ou o número de interações máximo ser atingido, então a gente vai usar uma recursão com o while, né? E aqui, qual o critério que eu estou usando? Repare que eu estou usando o teste do resíduo, né? Eu estou fazendo b menos ax0. Se a norma do resíduo for maior do que a tolerância, eu continuo, né? Porque o erro ainda é grande. E se o contador que eu chamei de K for menor que o Kmax, também continuo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o contador, né? Incrementar ele, e atualizar o x0. Então, como a gente atualiza, né? Simples, né? Multiplicar a matriz C x0 mais G. Ou seja, aqui é o próprio processo recursivo. Então, repara, para o método sair desse while aqui, uma das condições tem que ser falsa. Ou isso aqui acontece, menor ou igual, né? Menor ou igual. Ou isso aqui acontece. Certo? Repare, se isso aqui acontecer, então eu estou satisfeito com a resposta. Ou seja, o x0 aqui nesse momento, que eu estou atualizando, é uma boa aproximação para o meu sistema linear. Se isso aqui acontecer, ó, se não chegou nisso aqui, mas esse foi atingido, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma mensagem de erro dizendo que o método não converge. Ou seja, para mim, a minha ideia de infinito, entre aspas, é 10 mil passos. Né? Se 10 mil passos não chegou em lugar nenhum, eu falo que esse método não converge, mostro a mensagem de erro e saio do programa. Caso contrário, ele sai, não vai, ele saiu por esse critério aqui, ó, por esse critério do resíduo, então eu vou falar que x é igual a x0 e x é a resposta aproximada do meu problema, ok? Então, beleza. Como a gente falou de inconvergência, né, será que existem critérios mais simples que aqueles dois que eu mostrei na aula passada? Usando um raio, por exemplo, na aula passada a gente viu um critério usando um raio espectral, né? Calcular os autovalores da matriz A. Só calcular os autovalores da matriz A pode ser tão difícil quanto resolver o sistema linear, ok? Então, vamos ver alguns critérios bem simples, né? Que dão condições necessárias, mas não suficientes para a gente determinar se o método de Gauss-Jacob vai convergir. Então, o método de Gauss-Jacob converge para a solução do sistema linear x igual a b, independentemente da escolha do chute inicial, se satisfazer um dos critérios. Certo? Quais critérios são esses? O primeiro critério é o critério das linhas. Né? O que diz aqui? Né? Essa equação é muito complicada, né? Quando a gente olha ela pela primeira vez. Ela está falando o seguinte, olha, para cada linha da matriz A, o que você vai fazer? Você tira o elemento da diagonal, soma os demais em módulo e divide pelo módulo diagonal. Se eu fiz na linha 1, deu menor do que 1, passo para a linha 2. Se deu menor do que 1, passo para a linha 3, assim por diante. Se isso aqui para cada linha for menor do que 1, a gente fala que o critério das linhas é satisfeito. Né? Ou seja, se todo mundo é menor do que 1, máximo desses alfa k vai ser menor do que 1. Então, o critério das linhas é satisfeito. Então, a gente pode falar que o método de Gauss-Jacob converge. O próximo critério é a mesma coisa, só que para as colunas. Né? O que a gente vai fazer? Para cada coluna da matriz A, então, por exemplo, vou na primeira coluna da matriz A. Tiro o elemento da diagonal, somo todo mundo em módulo e divido pelo cara da diagonal. Se esse cara der menor do que 1, passo para a próxima coluna. O que eu faço? Tiro o elemento da diagonal, somo todo mundo da coluna e divido pelo cara da diagonal. Se isso aqui for satisfeito para todas as colunas, logo o máximo também vai ser. Então, a gente pode falar que o critério das colunas é satisfeito, logo o método de Gauss-Jacob converge. Ok? Parece complicado, mas um exemplo vocês vão ver que é bastante simples esse critério. Algumas observações. Se o critério das linhas é satisfeito, a gente fala que a matriz é diagonal dominante. E quanto menor o valor de alfa, mais rápida será a convergência do método. Ok? Então vamos analisar esse problema aqui. Né? Então, dado esse sistema linear de ordem 3,
Eu quero determinar o método de Gauss-Jacob para esse sistema. Número 1. Item 2 pergunta se o método de Gauss-Jacob converge. Para isso a gente vai analisar o critério das linhas ou das colunas. Basta um ser satisfeito. E dado o chute inicial, vamos calcular o chute inicial como sendo vetor nulo. Vamos calcular o próximo iterado. Ok? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o sistema linear, né? É o mesmo que está no problema. Então, o primeiro item pede para a gente determinar o método de Gauss-Jacob. Repara, como eu não especifiquei se é na forma matricial ou não, vamos fazer do jeito que for mais fácil. Então, vou fazer o mais fácil é simplesmente isolar na linha 1, na primeira linha o x1, na segunda linha o x2, na terceira linha o x3. Vamos lá então. Na primeira linha, então, se a gente isolar lá o x1, vai ficar como? Vai ficar então x1 igual. Vai ficar então menos x2 mais x3 mais 8. Todo mundo dividido por quem? Dividido por 8. Então todo mundo aqui dividido por 8. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1 sobre 8 x2 mais 1 sobre 8 x3 mais 1. Beleza? Próximo cara. O próximo cara é o x2 que a gente vai isolar. Isolando o x2 vai ficar então, primeiro vamos passar todo mundo para lá subtraindo, né? Menos x1 menos 2x3 menos 4. Isso aqui tudo dividido por menos 7. Então, dividir por menos 7, então vou dividir por 7 e mudar o sinal aqui. Vai ficar mais, mais e mais. Certo? Ok, isso aqui vai dar, então, a mesma coisa que 1 sobre 7x1 mais 2 sobre 7x3 mais 4 sobre 7. Ok? Continuando. Continuando aqui, eu vou precisar isolar agora o x3 na última linha. Então, x3 é igual. x3 vai ser igual a quem, então? Menos 2x1 menos x2 mais 12 dividido por 9. Isso tudo aqui dividido por 9. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, menos 2 sobre 9 menos 1 sobre 9. Opa, esqueci, né, do x. Esqueci do x1, né? x1 menos 1 sobre 9 x2 mais, vamos dividir por 3, né? Por 3 dá 4 sobre 3 aqui. Certo? Agora o que a gente vai fazer, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o passo, né? Lembrando, todo mundo está no lado direito, está no passo K, e todo mundo que está no lado esquerdo está no K mais 1. Então vamos colocar aqui então K mais 1. Aqui K mais 1. Aqui K mais 1. E todo o X desse lado direito está no passo K. K. Aqui eu coloquei em cima, né, galera? Mas aqui é K e aqui é 3. Aqui é K. Aqui é K. Aqui é K. E aqui também é K. Certo? Então tá aí o processo. Então, com isso a gente resolve o primeiro item do problema. O segundo item fala, a gente pergunta se esse método aqui que eu acabei de escrever converge, né? Vamos analisar então a matriz, vamos analisar o critério
das linhas, né? Então, o item 2 do problema está aqui. Vamos fazer aqui do lado. Vou trocar a cor aqui de novo. Vou botar para o vermelho. Então, vamos fazer aqui então, ó, o item 2 desse problema. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é o critério das linhas. Pelo critério das linhas, né? Vamos calcular o alfa 1. O alfa 1, como eu falei, né? A gente tira o cara da diagonal e soma o módulo dos coeficientes fora da diagonal. Então vai ficar módulo de 1 mais módulo de menos 1 dividido pelo módulo da diagonal. O módulo da diagonal é 8. Isso aqui vai dar módulo de 1 mais módulo de menos 1, dá 2 dividido por 8. Isso aqui dá 1 sobre 4 é menor do que 1. Ok, continuamos. Vamos para o alfa 2. O alfa 2, então, pelo critério das linhas, é a gente pegar os caras fora da diagonal, ou seja, pegar o módulo desse cara que está multiplicando x1 e o módulo desse cara que está multiplicando 2. Então vai ficar, já vou passar o módulo direto agora, tá? Vai ficar 1 mais 2 dividido pelo módulo do cara da diagonal, que é 7. Isso aqui vai dar 3 sobre 7, que é menor do que 1 também. Passamos para o alfa 3. O alfa 3 vai ser, então, a gente tira a diagonal e somamos os coeficientes, o módulo dos coeficientes fora da diagonal. Então vai ser 2 mais 1, né? Vai ficar, eu vou passar o módulo também, 2 mais 1 dividido pela diagonal, que é 9. Isso aqui vai dar 1/3, que é menor do que 1. Moral da história, então, pelo critério das linhas, o método converge. Detalhe, né, pessoal? Se o primeiro fosse maior do que 1, a gente poderia parar o teste e falar, olha, o critério das linhas é inconclusivo. Pode convergir ou não. Passamos por critério das colunas. Se ele for satisfeito, a gente pode afirmar que o método converge também. Agora, se nenhum dos dois for satisfeito, a gente não pode falar nada, é inconclusivo. Aí você deveria usar um critério mais sofisticado, como o critério do raio espectral, o critério da norma lá, né? Se a norma se é consistente, a norma for menor do que 1, o método converge, a norma de C. Certo? Beleza, então. O próximo passo é o item 3 do exercício fala para a gente fazer uma interação desse processo recursivo, começando com chute inicial igual vetor nulo, né? Então aqui, ó, esse aqui é o item 3 do exercício, lembrando que o chute inicial, x0, é o vetor nulo 0, 0 e 0. Transposto porque a gente gosta de vetor coluna pra gente, né? O que a gente vai fazer então é só substituir aqui, né? x1 no passo 1, vamos lá então. Vou fazer aqui, ó. x1 no passo 1 é quem? É só a gente substituir então x2 no passo. Vai ser igual a quem então? Vamos lá. Para cá igual a 0, né? K igual a 0. Para cá igual a 0, a gente vai ter então menos 1 sobre 8, x2 no passo 0, mais 1 sobre 8, x3 no passo 0, mais 1. Quem que é x2 do chute inicial? O segundo componente do chute inicial é 0. E a terceira componente do chute inicial também é 0. Então esse cara vai ficar 0, vai zerar e só vai ficar 1 no final. Beleza? Vamos passar para o próximo. O próximo está aqui. Então o próximo iterado é o x2 no passo 1. x2 no passo 1 vai ser quem, né? Para quando k igual a 0. Vai ser 1 sobre 7 x1 no passo 0, mais 2 sobre 7 x3 no passo 0, mais 4 sobre 7. Isso aqui vai dar quanto?
Quem é a primeira componente do chute inicial é 0 e a terceira também é 0. Então esses caras aqui vai anular e só vai sobrar o que não tem x, né? 4 sobre 7. Próximo. Próximo, então, a gente vai calcular o x3 no passo 1. x3 no passo 1, tá aqui a equação em cima aqui, né, que está em verde, vai ficar menos 2 nonos de x1 no passo 0, menos 1 nono de x2 no passo 0, mais 4 terços. Ora, a gente já viu que isso aqui é 0, esse também é 0, só sobrou 4 terços. Então, moral da história, né, só para concluir aqui o exercício, a resposta então final seria então quem então? Então, ó, o vetor x no passo 1, ele é quem? Ele é, a primeira componente dele é 1. A segunda dele, 4 terços, 4 sobre 7. 4 sobre 7. E o terceiro, que é o componente dele, é 4 terços. Aqui, transposto, porque tudo pra gente é coluna. Ok? Vamos continuar, para finalizar, mais um exemplo, mais um exercício. Esse problema aqui, considere esse sistema linear que vocês estão vendo aí, teria como usar o método de Gauss-Jacob para resolver o sistema acima, analisando a convergência dele? Então ele está pedindo o seguinte, olha, pelo nosso conhecimento de convergência, é falar se dá para usar ou não, se vai convergir ou não o método de Gauss-Jacob, certo? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Eu vou apagar aqui esse e ligar esse aqui. Ok. Então, vou fechar aqui. Então tá aí, o exercício 2 é isso aqui. Né? Vou deslocar para cá. Tá bom. O exercício 2 está aqui. Então, o que a gente vai fazer então? Primeira etapa é utilizar o critério, agora está funcionando, usar o critério das linhas, né? Vamos lá. Pelo critério das linhas, então. Pelo critério das linhas. Alfa 1. Alfa 1 é quem? Tira o cara da diagonal e soma o módulo do restante. Né? Então vai ficar, já vou passando o módulo também, para não perder tempo. Vai ficar módulo de 3 é 3, mais módulo de 1, que é 1, dividido pela diagonal, que é 1. Isso aqui vai dar 4, que é maior do que 1. Deu problema, né? Então já pode parar aí, pelo teste das linhas não vai rolar nada. Vamos fazer pelo critério das colunas. Critério das colunas. Então vamos fazer aqui então. Vamos tirar o cara da diagonal e somar com os caras fora da diagonal e dividir pelo cara da diagonal. Então no critério das colunas, então vai ficar o alfa 1 vai ser quem? Vai ser então módulo de 5 mais 0, né, que aqui embaixo é 0, dividido pelo cara da diagonal, que é 1. Isso aqui vai dar 5 e é maior do que 1. Também pelo critério das colunas não é possível. Paramos por aqui, então fica inconclusivo, a gente pode afirmar nada? Não é bem assim. O que a gente pode fazer agora para tentar melhorar é o seguinte. Vamos tentar, uma alternativa é tentar permutar linhas daqui desse sistema para ver se o critério das linhas funciona. Né? Porque se eu permutar a linha, de novo eu estou usando uma operação elementar, ou seja, eu não estou mudando o sistema linear. Né? A solução dele, eu permutar a primeira linha com a última, vai ser a mesma. Então, repara, o que vai me guiar é tentar maximizar a diagonal, certo? Maximizar a diagonal é o seguinte, ó, o 8 já está muito grande aqui para essa terceira coluna. Então, esse aqui eu não vou mexer, esse aqui eu vou deixar quieto.
que eu vou fazer então? Eu vou permutar a primeira com a segunda linha desse sistema. Se a gente permuta, faz essa permutação, né, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui. Se a gente permuta, vou escrever aqui de novo o sistema. Vamos fazer a permutação então. Vai ficar então 5x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 3. E na segunda linha, x1 mais 3x2 mais x3 igual a menos 2. E vamos repetir a última linha. A última linha é 6x2 mais 8x3 igual a menos 6. Ok? Esse é o sistema equivalente, só permutando a primeira com a segunda linha. Então, vamos fazer então, analisar pelo critério das linhas novamente. Pelo critério das linhas, vamos calcular o alfa 1 agora. O alfa 1 vai ser que então, tira o cara da diagonal e somamos o módulo dos caras fora da diagonal. Já vou fazer uma direta conta, vai ficar 2 mais 2 dividido por 5. Isso aqui vai dar 4 sobre 5 e a gente sabe que é menor do que 1. Então a gente pode continuar. Continuando. O próximo alfa 2 vai ser quem? Alfa 2, então a gente tira esse cara da diagonal e somamos os caras fora, depois dividindo pela diagonal. Vai ficar então o módulo de 1, que é 1, mais 1, dividido por 3, isso aqui dá 2/3, que é menor do que 1 também. E finalmente o alfa 3 é igual a quem? A 6 dividido por 8, que é menor do que 1 também. Conclusão. O critério das linhas nesse sistema aqui converge. Então, a resposta é essa. A gente aplicar o Gauss-Jacobi é nesse sistema aqui aonde o critério das linhas funciona. Só que a solução desse sistema vai ser igual à solução do sistema original. Tá certo, galera? Então, por hoje é só. Continue no canal, dê seu joinha, se inscreva. Um abraço a todos.